Olá pessoal, tudo bem? E aí com vocês? Todo mundo comemorando a vitória do Palmeiras, soltando fogos, outros soltando fogos porque o Flamengo perdeu. Olha, hoje nós vamos falar sobre controle social. O que é o controle social? E como o esporte é usado para controlar, para desviar a atenção do povo, para, em suma, anestesiar as pessoas. Eu sou Américo do canal Professor Américo e nós vamos falar hoje sobre a história do futebol e sua influência nas relações entre o Estado e o povo e também nas relações entre as nações. Você sabia que El Salvador e Honduras quase entravam em guerra mesmo, por causa da disputa em uma Copa do Mundo, na qual havia dúvida se o vencedor teria sido El Salvador ou Honduras? Isso foi há muito tempo, mas eu estava lendo os jornais de papel que ninguém mais lê e ouvindo rádio que ninguém mais ouve. E também vi uma matéria na televisão em preto e branco, que agora é colorida e ninguém assiste. Ninguém assiste, a não ser nos jogos de futebol. E o SBT, pela primeira vez, derrotou a audiência da Globo com o jogo Flamengo e Palmeiras lá no Uruguai. Olha só, pessoal, vocês talvez não imaginem, mas essa paixão toda pelo futebol é uma criação daqueles que têm o interesse de ver você completamente alheado, afastado, despojado da discussão dos seus problemas do dia a dia. Nós temos prefeitos corruptos, vereadores corruptos, deputados corruptos, desviando bilhões e bilhões do dinheiro do contribuinte. Nós temos a gasolina mais cara do mundo, os juros mais altos do planeta. Nós temos crianças com fome, crianças devoradas por piolhos, pela sujeira, pela promiscuidade, pelo desprezo e o abandono. Mas você, meu amigo, minha amiga, preferem discutir o futebol. Pois bem, o dia de ontem, o dia do jogo, foi um dia em que eu presenciei muitas pessoas gastando o dinheiro da feira para comprar fogos e soltar fogos, ou seja, queimando o dinheiro que deveria ser utilizado para outra finalidade. Você acredita que o futebol começou de uma maneira bem parecida? O futebol nasce na Inglaterra. Hoje a fábrica do mundo é a China, mas no século XVIII a fábrica do mundo era a Inglaterra. Eles queimaram tanto carvão nas indústrias têxteis e metalúrgicas e também nas siderúrgicas, que até mesmo pássaros e insetos mudaram de cor, tal a quantidade de fuligem jogada na atmosfera. Há relatos de mariposas que eram brancas, mas ficaram pretas e naturalmente foram devoradas pelos predadores, porque o branco era a camuflagem para se proteger dos predadores. Mas como tinha fuligem demais, elas terminavam por morrer, em virtude da facilidade de ser encontrada e devorada pelos predadores. Mas voltemos à bola de couro. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, como dizia Gerson, o homem que queria levar vantagem em tudo. Olha só, preste bem atenção. Quando os industriais da Inglaterra conseguiram, sob pressão, reduzir a jornada de trabalho dos operários, e eles passaram a ter mais tempo livre, fruto do trabalho de sindicatos que nunca deveriam ter existido,
as empresas começaram a fomentar o esporte, que era um esporte que demandava um custo mínimo, era uma bola e duas traves. De maneira que os operários começassem ali a ter um exercício, um desgaste da sua tensão, do seu estresse e da sua vitalidade nos campos de futebol dos arrabaldes da Inglaterra, Manchester, Londres, aquelas cidades da Inglaterra que você conhece. Então, olha só, o futebol foi crescendo, crescendo. Hoje você tem o Manchester United, você tem o Chelsea e vários times da Inglaterra, cujo embrião começou nos arredores das fábricas inglesas. Mas rapidamente ele foi evoluindo e foi se espalhando até que um inglês, se não me engano o nome dele era Bob Miller, um inglês chegou no Brasil e começou a incentivar os operários também a jogar futebol. E aí nasceu o Palestra Itália, que é o Palmeiras, e nasceram aqueles times de futebol, de subúrbio e muitos times. E começou também o negócio do futebol, porque é uma empresa. E essa empresa tinha uma característica, porque nos times não jogavam negros, somente brancos nos times grandes, nos times maiores. Depois, com o tempo, os negros começaram a ter direito de jogar naqueles times. Mas, veja bem, tudo foi num crescendo, 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 e realmente em 1958, ou melhor, em 1950, o Brasil já estava disputando a final de uma Copa do Mundo, e essa disputa foi no Maracanã, lotado contra o Uruguai, e o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950. Veio 1958 com Pelé e Garrincha, e aí o Brasil foi campeão mundial. O Brasil é o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo. E é o país que tem mais Copas do Mundo, venceu mais Copas do Mundo. E tem time por todo canto. Tem até um tal de Ibis em Pernambuco, que é um time que luta desbragadamente para não ganhar uma partida. E mesmo assim tem uma torcida imensa. É muito querido. E o que é que se esconde por trás de tudo isso? Uma coisa chamada controle social. Você sabe o que é controle social? O nosso sistema vital, a nossa sociedade, ela usa alguns instrumentos de controle social. O controle social é uma forma de manter as pessoas alienadas, afastadas dos verdadeiros problemas. Quem mais falava em controle social era a esquerda, os comunistas. Mas, na verdade, eles foram os comunistas que mais usaram e abusaram do controle social para escravizar as pessoas na União Soviética, na China, em Cuba, Coreia do Norte, no leste europeu e até em alguns países da África, como Angola e Moçambique, a princípio países com vinculação direta com a União Soviética. Mas olha só, pessoal, você está ouvindo a gente falar sobre controle social. O controle social é o forró, é o carnaval, é a festa, é o futebol, mas hoje existe um controle social poderosíssimo, o consumo de drogas, de entorpecentes, porque este também é um controle social. Me diga uma coisa, como é que um noiado vai reivindicar alguma coisa para si, para a sua família e para a sociedade? A única coisa que ele reivindica é droga e nada mais. Conheço pessoas com salários de mais de 10 mil reais que consomem o dinheiro todo na compra de entorpecentes. Cocaína, crack, os entorpecentes mais caros. E isso também é controle social. Você já parou para pensar na importância do controle social na sua vida? Enquanto os políticos, os membros do judiciário, do legislativo, manipulam a população o tempo todo com seus discursos demagógicos, uma boa parte da sociedade
nem escuta aquilo que está sendo discutido no meio político, no meio sindical, no meio associativista, nas instâncias de organização e de discussão da sociedade, porque elas estão sob o controle social. E o futebol, minhas amigas e minhas amigas, é um grande instrumento de controle social. As pessoas falam aqui no sítio Piacas, município de Salgado de São Félix, elas falam do Flamengo, do Vasco e do Fluminense e do Palmeiras como se elas fossem sócias do time ou membros da diretoria do time. Elas falam de uma coisa que está completamente distante e inacessível, mas elas podem assistir o jogo na TV, elas podem assistir o jogo no celular, e assim elas continuam sendo dominadas e escravizadas. Se você é um desses escravizados, curta, comente, faça tudo para se inscrever no nosso canal e eu vou lhe ensinar como cair fora da Matrix, porque você está na Matrix, mas talvez não saiba. Então, nós precisamos levantar todas essas questões e discutir, e nunca dizer assim, o Brasil não tem jeito não, o Brasil não tem jeito, não tem jeito, porque é isso que a maioria das pessoas dizem, e é exatamente isso que as pessoas que colocaram as algemas em nós querem ouvir o tempo todo, o Brasil não tem jeito, nós estamos todos algemados a uma realidade terrível, é isso que eles querem ouvir sempre. Eu espero que no próximo vídeo você já tenha feito a sua inscrição, tá bom?